uma artista que transforma traços em desenhos para aguçar a nossa imaginação. Hoje, no Whiton Shop Living Art, temos a artista Lúcia Moretson. É assim, Lúcia? É, Lúcia Moretson. E ela vai nos contar hoje um pouquinho da sua história, um pouquinho sobre a sua arte, extremamente interessante. Então nós vamos nos mergulhar no mundo da Lúcia. Lúcia, é um prazer ter você aqui. Prazer. Seja bem-vinda ao Whiton Shop, ao Living Art. É uma artista também que faz parte recentemente da Whiton Shop. Sim, né? É. Então temos muito a aprender, muito a conhecer sobre a Lúcia. Lúcia, eu acho que eu quero começar com a sua história. Quem é a Lúcia? Da onde você cresceu em São Paulo? Como foi a sua infância? Então, eu nasci em São Paulo, né? E eu passei longos períodos da minha infância na Serra do Mar, né? No litoral norte de São Paulo, né? Então, assim, eu criei uma relação muito afetiva com aquele lugar, né? E eu ia com os meus pais, né? Meus irmãos. E era um lugar assim de difícil acesso, né? São Sebastião na década de 70, 80, assim, não tinha estrada, não tinha asfalto, então a gente percorria alguns trechos até pela areia, né, para chegar nesse lugar, e isso já era uma aventura, né, em si. E lá a gente ficava imerso naquela natureza, sabe, naquela natureza bruta, em meio à Mata Atlântica, né? Justamente por ser um lugar de difícil acesso, a gente ficava às vezes 3 meses. Então, assim, isso impactou muito, assim, a minha vida, né? Essa experiência que aconteceu durante muitos anos, né? Ela se mostra presente no meu trabalho, né? O litoral norte ali, aquela região, ela tem uma neblina, né, que é muito característica dali, e uma bruma, assim, né, que é muito envolvente, né, que cria uma aura de mistério, de encantamento mesmo, né. Então, eu acho que eu carrego isso para o meu trabalho, né, veio desse lugar. Que delícia! Quando você se deu conta que você era uma artista? Nossa, eu tive, assim, uma referência muito forte, né, na arte, assim, que era um tio meu, que era ceramista, né, ele morava na Ilhabela, né, e esse tio, ele tinha um ateliê na casa dele, né, então eu tinha contato, né, muito com esse ambiente dele, que eu percebia que era que era muito importante, né, o ateliê era um lugar muito importante na casa dele, né, e eu era criança, assim, eu não entendia muito, né, o porquê, né, que era assim, mas depois, quando eu fui nos primeiros passos, né, nos meus primeiros passos na arte, eu fui percebendo a importância daquele lugar, né, e como aquilo me impactou, né, então essa relação com ele, ela foi muito significativa, né, eu acho que a partir dali, eu comecei, assim, sem pensar, né, a ter essas ideias, assim, relacionadas à arte, né. Você sempre foi artista? Não, eu não era artista, né, assim, mas eu gostava, me despertava muito interesse, né, principalmente por causa desse meu tio, né. E eu acho que, assim, São Sebastião ali também, né, pelo fato da gente ficar lá muito tempo e não ter nada para fazer, absolutamente nada para fazer, foi onde eu aprendi a contemplar, a observar, né, a me perceber. Então eu acho que isso está muito ligado, sabe, ao pensamento mesmo, né, da arte, né. Eu acho que eu aprendi tudo lá atrás, entendeu? Você se lembra quando você criou sua primeira obra? A primeira obra, nossa, eu fazia sempre desenhos, assim, né, mas uma obra mesmo. Para um cliente, ou que você vendeu? Bom, para um cliente, sim, né, eu fiz a faculdade de arquitetura, né, e eu trabalhei alguns anos com arquitetura, mas eu sempre gostei de arte, né, então, assim, eu comecei a fazer paralelamente, né, a faculdade, a estudar, a me dedicar mais a esse outro lado, né? Então aí eu comecei a receber algumas encomendas, né?
nesse sentido, até que chegou o momento que eu decidi realmente trabalhar só com arte, me dedicar só à arte, né? Não só trabalhar, mas como estudar, né? Investir mais nesse lado meu, assim, sabe? Hoje nós temos uma obra sua aqui, mas antes da gente falar um pouquinho sobre ela, eu quero explorar um pouco. Eu sei que você faz murais. Sim, eu faço murais. E isso eu acho é algo que é fascinante, porque um quadro, você tem um espaço restrito. E mural é uma coisa de uma proporção muito maior. Você seria o seu favorito? Sim, eu adoro, assim, acho que é a linguagem que eu mais gosto, assim, sabe? Dentro do que eu faço ali, né? Porque eu acho que ele também tem uma relação com a arquitetura, né? Com o espaço, né? Então eu penso o mural, o espaço, através da base que eu tive na arquitetura, né? Então, você já disse que se inspira muito em São Sebastião, porque você passou muito tempo lá, né? Mas assim, quando você desenvolve uma arte, vamos dizer, para um cliente, qual que é o seu processo criativo? Você desenha primeiro ou você deixa fluir? Você escolhe cores? Então, assim, eu parto de uma ideia inicial, né? Dependendo da proposta que for. Se for uma encomenda, eu tenho já uma ideia de onde eu quero chegar, né? Mas durante o processo, eu permito que seja uma coisa sem um planejamento, né? Então, assim, o processo que me conduz, né, até eu chegar onde eu quero chegar, né? E mesmo a escolha das cores, por exemplo, é algo livre? Ou você fala assim, não, hoje eu vou criar com amarelo, vermelho, azul, alguma coisa assim? Não. Não, então, se for uma encomenda muito específica e talvez, assim, aí eu mexo com as cores que se integram ao projeto, né? Mas normalmente, assim, eu gosto muito de vermelhos, de cores intensas, né? Mas se eu tiver que mudar no meio do caminho, eu mudo. Então, assim, não me prende, não entendeu? Se prende. Não me prende. A Lúcia, ela já fez muitos trabalhos, inclusive na Casa Cor, São Paulo, do ano passado. Eu sou uma grande fã da Casa Cor. A Casa Cor é responsável por eu ter me tornado designer de interiores. Então, assim, foi um amor de adolescência. Mas o que eu quero que você conte pra gente, como foi essa experiência de criar uma obra para Casa Cor, onde a gente sabe que são milhares de pessoas que passam ali observando e apreciando a sua obra. Qual é essa sensação, a experiência de participar disso tudo? Nossa, foi muito bom, assim, né? Eu também sempre gostei da Casa Cor, né? E então, assim, eu já tinha participado antes, né? Mas essa última vez agora foi muito, muito bom, assim, né? O tema era ancestralidade, né? E eu criei um mural, né? Aí sim eu parti da ideia das cores, né? Com cores que remetessem a um passado, né? E aí eu imaginei formas que se integrassem, né? Ao longo, assim, da extensão do mural, que era um mural grande, né? E como um tipo de uma linha do tempo, né? Então acho que esses três fatores em conjunto, eles deram uma ideia de ancestralidade dentro daquele contexto, né? Então, assim, eu fiquei bem feliz com o resultado, eu tive um retorno muito bom das pessoas também. Foi super bem aceito. Sim, foi muito bom. Acredito que tenha sido uma realização. Você já tinha participado antes de uma Casa Cor? Já tinha participado em Brasília, eu fiz Casa Cor. Também, né? Com o mural. Mas eu trabalhava com uma outra linha, assim, né? Naquela época eu fazia coisas para criança, né? Então eu fiz assim, era um mural também, era um painel, na verdade, né? Que era para um quarto de uma criança, né? Então eu desenvolvi toda aquela ideia para aquele lugar, né? Você quando cria,
existe a intenção de repente causar uma emoção em quem está assistindo a sua obra? Ou você procura isso emocionar, talvez, surpreender? Você tem essa intenção ou não? Você não tem essa preocupação? Não, na verdade, assim, eu não me preocupo muito com o que as pessoas vão reagir, né? Porque, assim, na verdade, cada pessoa vai ter uma impressão diferente, né? Cada pessoa tem uma visão de mundo, uma percepção diferente das coisas. Então, eu me preocupo em ser íntegra no meu processo, né? E se aquilo impactar alguém de alguma forma, eu vou gostar, né? Claro. E te causar uma sensação gostosa, sim, né? Agora vamos falar um pouco da sua obra. Aqui, neste quadro, existiu uma intenção? Qual foi a inspiração para ele? Eu sei que você se inspira muito na natureza, mas alguma coisa mais específica que você tinha em mente quando você o criou? Sim, ele faz parte de uma série, né, que eu desenvolvi, em que eu explorei o uso de papéis se sobrepondo para criar muitas camadas, né? Então, assim, ele tem uma relação com a natureza, mas é uma relação, assim, é uma natureza transfigurada, né? Então, nesse trabalho, eu procurei fazer essa sobreposição de camadas, né, justamente para investigar essa natureza que está dentro da gente, né? Então foi uma coisa nesse sentido. Nós temos mais obras da Lúcia a caminho, que você vai poder conferir na whitonshop.com. Ela também está fazendo a exposição da Whiton Shop, então mais uma exposição aí para Lúcia. Realmente, o seu trabalho ele me fascina, e eu tenho que te dizer que eu adoro interpretar arte. Não interpretar de forma certa ou errada, mas o que ela me causa. E eu fiquei intrigada com a sua obra. Eu gosto muito dela, mas eu não consigo interpretar. Você tem muito essa reação? As pessoas elas conseguem interpretar? O feedback que você tem das pessoas, elas conseguem te passar isso ou não? Então, eu acho que esse contato ele é muito subjetivo, né? Porque é uma imagem muito subjetiva. Então, eu acho que a leitura desse quadro vai depender muito do que você, da tua história, né? Do que você carrega dentro de você. Então, assim, ele não quer dizer alguma coisa assim tão explícita, né? Ele é muito mais uma sugestão, né? Você gosta de deixar essa subjetividade para que as pessoas tenham essa liberdade Exatamente. de interpretar. Sim, sim. Que lindo! É uma obra lindíssima que você consegue ver todos os detalhes no nosso website. Temos outras obras lindas, né, Lúcia? Você usa alguma técnica em especial? Especialmente para murais. Eu acho que, como é um espaço muito maior, vamos dizer assim, a gente tem um muro de 8 metros. Como é que você ataca um muro de 8 metros, assim, em termos de arte? Você faz desenha um rascunho, uma ideia meio subjetiva e depois vai criando essa fluidez e tem começo, meio e fim, ou você cria e ela vai criando asas, vamos dizer assim. Então, eu sempre tenho uma ideia, né? Eu faço, quando é um mural, né, normalmente ele precisa estar dentro de um contexto, de um projeto, né, ou algo assim. Então, eu preciso fazer um projeto dele. É diferente, por exemplo, quando eu vou fazer uma série que é autoral, né? Não que o mural não seja autoral, mas assim, uma série que é independente, né? Você tem uma liberdade criativa maior. É diferente. Agora, o mural, eu faço um projeto, né? E eu converso com o arquiteto, tudo, né? A gente integra todos os desejos, todas as ideias, né? Com o projeto
e a pessoa aprova, né? E na hora de pintar, eu deixo um intervalo para essa abstração na hora que eu tô pintando, porque senão fica muito engessado, né? Então eu apresento esse projeto, mas eu sempre ressalto que se eu quiser mudar alguma coisa, né, em algum momento que eu achar que faça liberdade sentido, criativa. eu preciso dessa liberdade criativa, né? Então assim, ele vai ver o projeto, vai ficar dentro do contexto, né? Não vai ser uma surpresa para a pessoa, mas na hora de pintar tudo, eu preciso ter essa liberdade também, entendeu? Demora muito tempo para, por exemplo, pintar um muro? Demora, demora, porque eu sou uma pessoa muito detalhista, né? E eu faço tudo no pincel, eu não uso spray, nada. Então, assim, eu gosto dessa ideia do pincel, como se eu estivesse pintando uma tela, né? Então, é demorado, assim, normalmente demora, sei lá, uma semana, 10 dias, né? Depende também da complexidade, né? Do tamanho. Pode demorar mais, né? Então, assim, depende muito do que for. Imagino que, por exemplo, um quadro demore menos ou não, o processo criativo também é relativo também, porque às vezes a gente entra num embate ali com o processo, dentro do processo, sabe, que faz com que as coisas fiquem um pouco mais devagar, mas isso faz parte também, entendeu? Numa tela, eu deixo, né, o processo me guiar e muitas vezes eu vou chegar em soluções que não me agradam, né? Então eu tenho que voltar, eu tenho que refazer, e isso é normal, né? E é importante também, porque isso me deixa expandida depois que eu termino, termino, eu sinto que várias possibilidades. Sim. Você, além de pincéis e tinta, você costuma usar mais alguma coisa numa tela ou no mural ou não? Algum material? Então, no mural eu uso mais a tinta mesmo, né? Tá. Mas algumas vezes eu misturo outros materiais. Sobreposição. Eu gosto muito de sobrepor os materiais, sabe? Assim, é uma coisa que eu tenho muita identificação com isso. Misturar as linguagens artísticas, eu acho que dá uma intensidade, dá uma força para o trabalho, né? Eu gosto muito. No mural, isso não é tão comum, né? Apesar de eu já ter feito murais assim, é mais comum em tela, né? Mas acho que é uma característica minha misturar essas linguagens artísticas. Além de todos os trabalhos maravilhosos que a gente já tem da Lúcia dentro da Whiton Shop e as novas que vão ter, você também pode, existe essa possibilidade de personalização. Se você quer fazer um muro, se você quer uma outra tela, a gente pode trabalhar com isso também, né? Sim, também. Eu recebo encomendas, né? Então eu estou muito habituada a esse universo, assim, então sabe, a gente né? coloca você em contato com a Lúcia para ela criar algo exatamente único para você, que de repente reflita a sua personalidade, que vai combinar com a sua decoração, com o seu projeto. Isso pode incluir na parte cores, isso pode colorir, trazer toda uma história por trás disso, sim, né? Exato, assim, eu trabalho também com ilustração de livro, né? Então é isso que você está falando, eu traduzo a história para a imagem, né? Então tem gente que me procura para fazer justamente isso na parede, né? Traduzir uma história, o que a pessoa quiser para uma imagem, né? E assim, eu ressalto também assim que eu sempre uso uma linguagem bem autoral, né, na pintura mural, né? Então, traduzir a história usando a minha linguagem. A sua linguagem. Um projeto lindíssimo. Vocês aguardem, nos acompanhem para conhecer todos os trabalhos da Lúcia. Vamos mostrar aqui com detalhes, claro, trazendo novidades. Lúcia, muito obrigada por ter vindo você, Paula, falar com a gente.
claro que você pode conferir mais uma vez não só essa obra, como as demais obras e todas as novidades da Lúcia na whitonshop.com. Não deixe de deixar o seu like, seguir o nosso canal, deixe as suas perguntas para a Lúcia. Se você tiver algum projeto em mente, entre em contato com a gente para que a gente possa discutir isso e que a Lúcia possa desenvolver um trabalho lindíssimo e único como você merece. Lúcia, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Paula. Essa é a White Shop Living Art.